Por que sua mente cria tantos pensamentos negativos, mesmo quando você quer viver em paz? Será que o problema é realmente a sua vida? Ou a forma como o seu cérebro aprendeu a interpretar a realidade? Existe algo acontecendo dentro da sua mente, neste exato momento, que talvez você nunca tenha parado para observar com profundidade. Um fluxo constante de pensamentos. Alguns rápidos, outros repetitivos. Outros carregados de medo, dúvida ou preocupação. E talvez você já tenha se perguntado em silêncio: por que minha mente insiste em pensar no pior? Você tenta ficar bem, tenta manter pensamentos positivos, tenta focar no que é bom. Mas, de alguma forma, pensamentos negativos sempre voltam. Eles aparecem quando você acorda, quando algo dá errado, quando você se compara com alguém. E às vezes aparecem até quando tudo parece estar relativamente bem. A neurociência explica que isso não acontece por acaso. O cérebro humano possui algo chamado viés de negatividade. Esse mecanismo foi desenvolvido ao longo de milhares de anos de evolução. Para nossos ancestrais, prestar mais atenção nas ameaças era essencial para sobreviver. Se eles ignorassem um perigo, poderiam não viver o suficiente para aprender com o erro. Então o cérebro evoluiu para fazer algo muito específico: detectar problemas antes que eles aconteçam. O problema é que esse mesmo mecanismo ainda funciona hoje, mesmo quando o perigo não é físico. Hoje as ameaças são diferentes. Medo de fracassar, medo de ser rejeitado, medo de não ser suficiente, medo de decepcionar outras pessoas. E o cérebro reage a essas possibilidades como se fossem perigos reais. Ele começa a criar cenários negativos. E se der errado? E se eu não conseguir? E se as pessoas me julgarem? Esses pensamentos parecem vir automaticamente. E isso faz muitas pessoas acreditarem em algo perigoso, que sua mente está contra elas. Mas existe algo importante que a psicologia cognitiva revela. Pensamentos automáticos não são decisões conscientes. Eles são padrões aprendidos. Seu cérebro aprendeu a pensar de determinadas formas ao longo da sua vida. Experiências passadas, críticas que você ouviu, momentos de rejeição, comparações que fizeram com você. Tudo isso ajudou a construir o modo como sua mente interpreta o mundo. Se em algum momento você foi criticado com frequência, seu cérebro pode ter aprendido a antecipar críticas. Se você passou por rejeições, sua mente pode ter aprendido a esperar rejeição. E então algo curioso acontece. Mesmo quando a realidade muda, sua mente continua reagindo com base em experiências antigas. É como se o cérebro estivesse rodando um programa antigo. Um programa que talvez não represente mais quem você é hoje. Mas ele continua funcionando porque nunca foi questionado. Agora imagine algo extremamente importante. Se você acredita em todos os pensamentos que aparecem na sua mente, então qualquer medo que surgir vai parecer verdade. Qualquer dúvida vai parecer um fato. Qualquer insegurança vai parecer uma prova de incapacidade. Mas aqui está uma das descobertas mais importantes da psicologia moderna. Você não é seus pensamentos. Pensamentos são apenas eventos mentais. Eles aparecem, passam e podem ser observados. A maioria das pessoas vive como se cada pensamento fosse uma ordem. Se a mente diz, você não consegue, a pessoa recua. Se a mente diz, vai dar errado, a pessoa evita tentar. Mas pessoas que desenvolvem maturidade emocional começam a fazer algo diferente. Elas aprendem a questionar a própria mente. Elas perguntam, esse pensamento é realmente um fato? Existe alguma evidência concreta disso? Ou isso é apenas medo? Esse simples ato de questionamento muda algo profundo dentro do cérebro.
Porque quando você observa seus pensamentos, em vez de apenas reagir a eles, você ativa áreas do cérebro responsáveis por autoconsciência e controle emocional. Isso enfraquece o poder dos pensamentos automáticos. Aos poucos, sua mente começa a perceber que nem todo pensamento precisa ser seguido. Nem toda dúvida precisa ser obedecida. Nem todo medo precisa determinar suas decisões. Isso não significa que pensamentos negativos vão desaparecer completamente. Eles fazem parte do funcionamento natural do cérebro humano. Mas significa que eles deixam de controlar sua vida. Você começa a perceber algo libertador. Sua mente pode criar histórias, mas você pode escolher quais histórias acreditar. E essa escolha muda tudo. Porque quando você aprende a não aceitar automaticamente cada pensamento negativo, você cria espaço para algo novo surgir. Clareza, confiança, coragem. Não porque o medo desapareceu, mas porque você percebeu que ele não precisa decidir o rumo da sua vida. Talvez sua mente tenha passado anos te dizendo que você não é suficiente. Talvez tenha repetido muitas vezes que você não vai conseguir. Mas a pergunta mais importante não é por que esses pensamentos aparecem. A pergunta que realmente transforma vidas é outra. Você vai continuar acreditando em tudo que sua mente diz? Ou vai começar a observar seus pensamentos com consciência? Porque no momento em que você aprende a fazer isso, algo poderoso acontece. Você deixa de ser refém da sua mente e começa finalmente a assumir o papel mais importante da sua própria história. O de quem escolhe a direção da própria vida.